E aí, pessoal de mecânica, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Aqui é o professor Fábio, da disciplina de eletricidade. E eu e o Otávio vamos estar tocando essa disciplina junto, né? É, Eu sei que para alguns aí deve ser difícil estar voltando às aulas agora, depois de todo esse tempo. O conteúdo pode ter se perdido um pouco, mas a gente vai recuperar o tempo perdido, pessoal. Então, essa aula de hoje é uma aula em que é, a gente vai fazer uma recapitulação daquilo que já foi estudado. Então, vai ser uma aula de revisão do conteúdo de potência de 10, cargas elétricas e resistência. E a última aula ia ser uma aula que a gente ia para o laboratório trabalhar com multímetro, saber como que lida com multímetro. Mas infelizmente não teve como a gente fazer essa aula. Então o professor Otávio vai estar fazendo uma aula de simulação no final desse vídeo para vocês, para mostrar como que o multímetro funciona, ok? Então hoje vai ser revisão do conteúdo. É, Vou falar também sobre as atividades pendentes e quem já entregou a atividade e explicar um pouco como vai funcionar aí a disciplina, certo? Então, pessoal, a disciplina vai ser basicamente a gente vai trabalhar com aulas gravadas que vocês vão poder acessar durante a semana e eu ou se não o professor Otávio ou se não os dois, vamos estar disponível, tá, para vocês tirarem dúvidas nas aulas de quinta-feira. O horário de atendimento nosso vai ser das 8 até. Eu estou pensando das 8 até as 8h30. Se caso vocês pedirem para ficar mais, tudo bem. Né? Se caso estiver também tirando dúvida na hora e for surgindo, a gente fica mais tempo também, sem problema nenhum. Mas inicialmente eu penso das 8 às 8h30. Se ninguém entrar nesse horário, aí a gente acaba fechando a live. Se alguém entrar às 8h25, a gente se estende até 9 horas, 9h30, tanto faz. Mas eu acredito que das 8 às 8h30, quem tiver dúvida, já dá para entrar e ver o conteúdo, tá? Nessa quinta-feira agora que está iniciando a aula, a primeira aula eu já vou estar a partir das 7 horas da noite, eu vou ficar das 7 até umas 9 horas da noite, tá? Online, porque a primeira aula, às vezes vocês têm dúvida, não conseguem entrar, não sabe o caminho direito, eu vou estar lá à disposição de vocês, ok? Também deixei para as aulas, todas as aulas vão estar disponíveis no Moodle, ok? Tanto as aulas gravadas como as aulas síncronas. Então eu vou mostrar para vocês onde vocês conseguem pegar as aulas síncronas, tá? Eu deixei o link no Moodle, só um momentinho. Então, pessoal, aqui no Moodle eu deixei dois componentes, tá? Aqui na aba avisos, tá? Eu já deixei para vocês aqui. Vamos esperar abrir. Eu deixei para vocês o endereço da sala online. Então você clicou nesse tópico, tá? Clicou nesse tópico aqui. Você vai ter aqui, ó, endereço da sala online. Você vai clicar nesse link. Você vai ser direcionado para a página em que eu vou estar presente, ok? Então, essa primeira quinta-feira eu vou estar das 7 às 9 e a partir da próxima quinta-feira, das 8 às 8h30. Caso vocês queiram que eu fique das 8 às 9, não tem problema nenhum, tá? Então vai vir aqui, ó, e aí vocês vão fazer o login de vocês, tudo bem? E aí a gente vai trabalhar através da sala RNP as aulas aí online, ok? Aqui, pessoal, também eu deixei, deixa eu voltar aqui, na disciplina de eletricidade ainda, eu deixei aqui, ó, atividades avaliativas. Aqui dentro vai ter todas as atividades que vocês devem realizar e me entregar, ok?
Então, por enquanto, eu tinha pedido 2 atividades avaliativas, mas uma não deu para fazer por causa da pandemia, não é? Acabou encerrando. No final da aula eu faço comentários sobre ela. Mas aqui eu deixei uma aba das atividades que já foram entregues, tá? Nessa aba aqui, pessoal, vamos lá. Olha só, tem uma lista com as atividades entregues até o momento. Se você clicar aqui, quando você clicar no arquivo em anexo, diário de eletricidade, e você abrir esse arquivo, você vai ver que só tem uma lista por enquanto que foi pedida na disciplina, tudo bem? Esperar um pouco aqui que ela vai abrir já. Vamos lá, beleza. Então aqui tem o nome de vocês, o número 1 indica que foi entregue, e o número 0 indica que não foi entregue. Então só 2 pessoas aqui que não entregaram a lista de atividades ainda sobre tensão em corrente, tudo bem? No final do vídeo eu vou mostrar os exercícios dessa lista, ok? E também a lista que está pendente sobre resistores, ok? Então vamos começar a nossa revisão agora, pessoal, de eletricidade. Então o primeiro tema que a gente abordou na disciplina foi potência de 10, ok? Então vamos revisar algumas coisas aqui, ó. A gente, quando fala em potência de 10, a gente fala de forma a facilitar a representação, porque em elétrica você tem unidades muito grandes que trabalham em, vamos falar assim, você tem 220 volts, você tem 15 mil volts, você tem 150 mil volts, você tem 155 megawatts, tem 150 gigawatts. Então, e você também tem unidades muito pequenas, de corrente, por exemplo, 5 mA, 10 mA, correntes muito baixas, tá? Então, na elétrica é muito comum a gente recorrer à potência de 10 para representar esses números, tá? Então aqui tem alguns exemplos, ó. 1 eu represento por 10 elevado a 0, o 10, 10 elevado a 1, o 100, 10 elevado a 2, porque 10 vezes 10 é 100, o 1000, 10 vezes 10 vezes 10, certo? Que vai dar 1000. E também números menores que números quebrados, tá? Então 0,1 é igual a 10 elevado a menos 1. Então, isso daqui, pessoal, isso daqui não indica que o número seja negativo, mas simplesmente que ele é menor do que ele é um número quebrado. Ele é 0,1. 10 elevado a menos 2 é 0,01, tá? 10 elevado a menos 3, 0,001, tá? E assim por diante. A gente viu também como que a gente faz para representar um número, não é? Quando o número ele é menor que 1, ele é quebrado, né? 0, ele tem casas decimais. Deixa eu achar aqui que saiu, calma aí. Vamos lá. Beleza, então aqui eu tenho um exemplo de 10 mil, pessoal. Então eu pego a partir do primeiro 0, depois do 1 e começo a contar, ó. 1, 2, 3, 4, até a vírgula, certo? Chegou na vírgula, para de contar. Então aqui deu 4 zeros. Então 10 elevado a quarta é igual a 10 mil, tá? Aqui eu tenho também, ó, quando o número é menor, ele é um número decimal, certo? Eu tenho aqui, ó, eu pego a partir do 1. Então eu pego 1, aí eu começo a contar até a vírgula, a quantidade de número. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou na vírgula, parei de contar. Então tem 5 números depois da vírgula, esse número equivale a 10 elevado a menos 5. E se eu fosse pegar
e fazer, por exemplo, essa representação aqui, não é? Como que eu saberia representá-lo? Pode representar de várias formas. Esse daqui é o 0,254 como exemplo. Se eu passar, por exemplo, depende da quantidade de casas que eu conto, tá? Para fazer a representação. Então, se eu conto só o 2 até a vírgula, tá? Então vai ficar como esse número? Ele ficaria 2,54 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo bem? Ah, se eu pegasse e incluísse o 5. Ok, vamos lá. Aí o que acontece? A vírgula vai mudar de posição. Tudo bem? Então, o que acontece nessa situação aqui? Opa, acabei apagando um número também. Deixa eu corrigir aqui. Vamos lá. Então, incluiu o 5, a vírgula vai andar aqui em cima. Vai passar para esse ponto, certo? E você conta 1, 2 até a vírgula. Então, ficaria 25,4 elevado vezes 10 elevado a menos, agora a menos 2, ok? Ah, mas se eu incluísse o 4, mesma coisa, se você começar a contar o número a partir do 4, vai ter o que? 1, 2, 3. Então a vírgula vai andar aqui em cima, tá? Ela vai vir para depois do 4. Ok? E aqui em cima de 2 vai passar para o número 3. Tá? Em vez de ser menos 2, você vai ter aqui o menos 3. Tudo bem? Ok, pessoal? A mesma coisa para o número positivo. Você tem lá 154 mil, por exemplo. Tá? Você tem 154 mil. Zero feio, né? Ah, eu quero representar, e aqui tá a vírgula, certo? Deixa eu apagar esse igual aqui, colocar um zerinho aqui. Vamos lá. Beleza. Então, 154 mil. Se eu contar só os zeros, eu vou representar como? 154. Contei só os zeros. 1, 2, 3, 0 até a vírgula. Então fica 154 vezes 10 elevado à terceira, né? Só que positivo. Ok? Ah, mas se eu contar o 4 também. Então a vírgula, você vai ter que colocar uma vírgula aqui entre o 15 e o 4. E aí conta 1, 2, 3, 4. Então aqui ficaria o número 4, 10 elevado à quarta, de 15,4, certo? Ah, se eu incluísse o 5, a mesma coisa, você ia ter que andar com a vírgula aqui, só que para a esquerda. A vírgula ia vir aqui entre o 1 e o 5. E você ia ter aqui em cima também elevado à quinta, porque você ia contar, né? Deixa eu apagar aqui, pessoal. Aí. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado à quinta. Ok? Então, pessoal, aqui ó, a gente tem também um exemplo aqui, ó. Ah, se o número for divisível, né? 1 dividido por 10 elevado a um expoente qualquer. Então, se você for representar ele, fica 10 elevado a menos n. Tá? E se ele for negativo, fica positivo. Então, aqui, ó, 1 dividido por 1000. Aqui o exemplo aqui embaixo. É igual a 1 dividido por 10 elevado à terceira. Que é igual a 10 elevado a menos 3. 1 dividido por um número muito pequeno. Esse número é igual ao quê?
Se eu contar aqui, ó, a quantidade, vai dar 10 elevado a menos 5. Representando ele na parte de cima, fica 10 elevado a quinta. Ok? Quando eu tenho produto de potência de 10, como é que eu faço? Eu tenho 10 elevado a um expoente e 10 elevado a outro expoente. Então, você mantém a base, não repete mais a base e faz a soma dos expoentes. Então, aqui eu tenho exemplo, 1000 vezes 10.000. Então, 1000 é igual a 10 elevado a terceira, tá? E 10.000 é igual a 10 elevado a quarta. Então, você mantém a base 10, faz soma, 3 mais 4, vai dar 7. Eu tenho números menores, eu tenho números decimais. Então, aqui eu tenho 10 elevado a menos 5. Né? E aqui eu tenho 100, que é igual a 10 elevado ao quadrado. Então, faz a soma também. Só que aqui, ó, o expoente é negativo. Então, faz a soma do expoente negativo com positivo. Menos 5 mais 2 fica menos 3. Tudo bem? Quando eu tenho divisão de potência de 10, né? Eu tenho um número que é base 10 elevado a um expoente, eu tenho também aqui no denominador aqui um número com expoente elevado a 10. Então o número de cima subtrai o de baixo, tá? Então aqui, ó, 100.000 dividido por 100. O de cima é representado como 10 elevado a quinta e o de baixo 10 elevado ao quadrado. Então fica 5 menos 2, né? Dá 10 elevado a terceira. 1000 dividido por um número muito pequeno, tá? Então você vai ter 10 elevado a terceira em cima e 10 elevado a menos 4 embaixo, tá? E aí o que você faz? Né? Mantém a base. O 3, você mantém, aqui aparece um sinal negativo, tá? Aparece sinal negativo, porque o número estava embaixo, dividindo. E aí você faz jogo de sinal, do menos com menos 4. Tá? Então fica 10 elevado a 3 mais 4, que vai dar 10 elevado a 7. Tudo bem? Potência de 10, pessoal. Então eu tenho aqui 10 elevado a n. E aí externamente tem um expoente, tá? Então você faz a multiplicação com esse expoente externo ao parênteses. Então vou ter aqui, ó, 100 elevado a 4, 100 igual a 10 elevado ao quadrado, né? Então fica o que? 2 vezes 4 que vai dar 8 no final. Eu tenho elevado a negativo, vai multiplicar normal. Então a representação do número interno aqui, ó, do 1000, fica 10 elevado ao cubo. Então vai fazer 3 vezes menos 2. Vai ficar menos 6, então vai dar 10 elevado a menos 6 no final. Eu tenho aqui, ó, o número quebrado elevado a menos 3, né? Então o número interno é 10 elevado a menos 2 e vai fazer jogo de sinal, vai ficar positivo, né? Então aqui, ó, multiplicou menos 2 com menos 3, né? Menos com menos mais, 10 elevado a sexta. Tudo bem? Quando eu tenho operação de soma e subtração, pessoal, o que acontece? Quando eu tenho operação de soma e subtração, os expoentes têm que ser iguais. Então aqui, ó, 10 elevado a n. E aqui também, ó, na letra B, ó, 10 elevado a n. Então a soma ou subtração pode ser feita desde que a base seja a mesma. Então aqui pessoal, aqui está o exemplo, ó. Se eu tenho aqui, ó, 6.300 mais 75, tudo bem? Então 6.300, 6,3 vezes 1000, eu vou voltar a 6.300. 75 vezes 1000, vou voltar a 75.000. Então, como a base é igual, eu posso isolar a base e aí eu faço a soma. A mesma coisa para a subtração, pessoal. Eu tenho que ter, repare o seguinte, que quando ele foi fazer as separações, ele separou de forma que eu tivesse 10 elevado a menos 5. Então, soma e subtração tem que ser feita mantendo a base igual. Tudo bem? A multiplicação. Multiplicação, o que acontece? Mesmo que ela tenha expoentes diferentes junto com a base aqui, você faz a multiplicação dos números e aí você faz a soma
dos expoentes, mantendo a base 10, tudo bem? Então aqui ó, a gente tem um exemplo aqui ó. Vamos ao exemplo de multiplicação, pessoal. 0,0002 vezes 0,00007. Então aqui isolou o número quebrado, ok? O decimal com vírgula. E aí eu tenho o que? 2 vezes 10 elevado a menos 4 e 7 vezes 10 elevado a menos 6. Eu faço a multiplicação do 2 com 7, 2 vezes 7. E aí, aqui a base eu separei, certo? 10 elevado a menos 4 e 10 elevado a menos 6. E eu posso fazer a soma. Como os dois é negativo, acaba somando mesmo assim. Tá? Então fica 2 vezes 7, 14. E menos 4 com menos 6 fica menos 10, que aparece aqui no expoente da base 10 aqui. Ok? Aqui ó, eu tenho um outro exemplo. Tenho 340 mil vezes esse número pequeno. Então, aqui o autor decidiu separar como 3,4 vezes 10 elevado a quinta, vezes 61 vezes 10 elevado a menos 5. Vai acontecer a soma do mesmo jeito, só que dessa vez o que vai acontecer? 5 somando com menos 5 vai dar 0. Então fica 10 elevado a 0. E 3,4 vezes 61 fica 207,4. Ok? Divisão. Se eu tenho números vezes uma base 10 com um expoente diferente, você faz a subtração dos expoentes. Então fica A dividido por B vezes 10 elevado a N, que é o número de cima. Esse cara aqui é o de cima. E o M é o cara de baixo. Tudo bem? Aqui tem um exemplo de divisão. 0,00047 dividido por esse número. Então aqui acabou representando todos esses zeros por 10 elevado a menos 5. E aqui embaixo eu tenho 10 elevado a menos 3. Então fica 47 dividido por 2. Ok? Então aqui ó, ficou 10 elevado a menos 5 e 10 elevado a menos 3. Né? Aconteceu o jogo de sinal, por isso que deu menos 2 ali embaixo. Então fica menos 5. Certo? Aí o menos porque o valor do expoente está embaixo, entre parênteses, menos 3. E aí você faz um jogo de sinal. Menos 5 com mais 3 fica menos 2. Aparece o resultado aqui. Ok? E aqui a gente tem também outro exemplo de divisão. Né? No caso que pega 10 elevado a 4 menos o menos 8, né, vai dar um número positivo. 4 com mais 8 vai dar 12. O que aconteceu nessa situação é semelhante ao que aconteceu aqui em cima. Né? Jogo de sinal, aconteceu o jogo de sinal em cima do menos 8, e aí ficou positivo, por isso que deu 12 aqui no resultado. Tudo bem? E aí você divide 69 por 13. Ok? Potências no geral. Se você tem um número que está representado pela letra A vezes o 10 elevado a um expoente, e externamente a esse parêntese tem um outro expoente que tá externo, todos os elementos internos vão ser elevados a esse expoente. Tudo bem? Então, no caso, o N vai multiplicar M e o A vai ser elevado a M. Vou pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Eu tenho aqui, ó, 0,00003, tá? O que acontece aqui? Você pega a representação desse número, fica 3 vezes 10 elevado a menos 5. Só que ainda ele continua elevado a 3, os dois números que estão dentro do parênteses. Então, para separar, ó, 3 fica elevado a 3 e menos 5, e 10 elevado a menos 5 também está elevado a 3. Aí você faz o quê? Faz a multiplicação do 3 com 5, fica menos 15, resultado final. Ok?
Beleza, pessoal. Então essa foi a nossa revisão aqui de revisão de potência de 10, tudo bem? Vamos começar a revisão relacionado a cargas elétricas, tudo bem? Pessoal, então vamos começar a nossa revisão sobre cargas elétricas, não é? Tensão e corrente. Como foi comentado no início dessa aula sobre cargas elétricas, a questão da gente ter condutor isolante na eletricidade vai depender da estrutura dos átomos. Vamos dar uma olhada aqui no átomo de cobre, por exemplo. A mesma quantidade de elétrons que há na parte externa, em volta do núcleo, tá? É a mesma quantidade de prótons que nós temos no núcleo. Então, os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva. Então, se essa quantidade de elétrons, como mostra aqui ó, no cantinho, ó, 29 prótons, 29 nêutrons, a gente tem um átomo estável, tudo bem? Mas o que faz com que esses elétrons fiquem em torno, em volta do núcleo? Uma é a atração que existe entre a carga positiva e negativa, tudo bem? Igual no ímã. Se você pega um ímã, você tem o lado positivo e tu tem o lado negativo, ok? Se você aproxima, você percebe que existe uma força de atração entre o lado positivo e negativo, tá? Agora, se você coloca carga, um ímã positivo com outro positivo, você vê que eles repelem, eles não querem se unir. A mesma coisa acontece aqui. Então, o que determina a força de atração de um elétron em relação ao núcleo, aos prótons, é o que? A distância. Quanto mais próximo que o elétron está do núcleo, mais forte é a atração. Então, no caso, por exemplo, esse 29º elétron está mais distante, a ligação entre esse cara e o núcleo é mais fraca. Então, a mesma coisa no ímã. Se você afasta os ímãs, você percebe que, mesmo que tenha a força de atração, não é tão forte assim, né? Se você está com os ímãs distantes, há uma força de atração, mas é mais fraco, tudo bem? Outra coisa, a quantidade de elétrons que existe na camada. Então aqui a gente tem 4 camadas, né? Na primeira camada com 2 elétrons, a segunda com 18 elétrons e assim por diante. Tudo bem? A segunda com 8 elétrons e assim por diante. Então, perceba que o 29º elétron, ele está sozinho na última camada, né? Se houvesse mais elétrons em volta, a ligação entre ele e o núcleo seria mais forte. Ou seja, ele seria mais estável, esse elétron. Então, como não existem muitos elétrons para fortalecer essa camada, esse elétron está ligado muito fraco com o núcleo. Então, qualquer energia que você oferece a esse átomo, esse elétron que está na última camada se solta facilmente. E ele se torna um elétron livre. Tudo bem? E dessa forma, agora a gente já não tem mais um átomo, a gente tem um íon positivo. Tá? Esse cara aqui, ele vira um íon positivo na hora que esse elétron cai fora, tudo bem? E o íon positivo leva o nome de cátion. Então, pessoal, em temperatura ambiente, existe uma quantidade muito grande de elétrons no cobre. Por isso que é possível ter a condição de energia elétrica. O que define um condutor e um isolante é a quantidade de elétrons livres que ele tem no corpo do condutor, né? No caso, o cobre tem muitos elétrons livres, por isso que ele é um bom condutor.
olha só, a temperatura ambiente, a gente tem aproximadamente 1,4 vezes 10 elevado a 24 elétrons livres em 1 centímetro cúbico, uma polegada cúbica de cobre, né? Então é muitos elétrons, isso permite que ele seja um bom condutor, e devido à quantidade de material que nós temos na natureza, é por esse motivo que o cobre é utilizado. A gente tem outros materiais, tá? Que a gente acaba utilizando aí como condutores. Só que o mais fácil, devido às suas características também, acaba sendo aí o cobre o mais utilizado, tudo bem? Outra definição que a gente viu também, pessoal, é em relação à carga elétrica, né? Então a gente viu que 1 coulomb de carga é igual a 6,242 vezes 10 elevado a 18 elétrons, né? Então o pessoal começou, em vez de falar que a gente tem 2 milhões de elétrons de energia, né, de carga elétrica negativa, 4 milhões de carga elétrica negativa, começou a se usar o coulomb, que representa essa quantidade grande de elétrons, ok? Então é uma grande quantidade, e 1 coulomb é representado, na verdade ele representa tudo isso de carga negativa, né? A quantidade de elétrons que tem aqui, tá? Então, se você definição de carga elétrica, que o coulomb representa essa quantidade de elétrons, a gente viu também definições de tensão e corrente. Então, o que é a tensão? A tensão, ela está relacionada com a diferença de potencial, né? Então, de um lado você tem mais elétrons e do outro lado você tem menos elétrons. Então, a tensão sempre vai ser uma relação entre dois pontos. Um lado que tem menos elétrons, que é chamada de lado positivo, e um lado que tem mais elétrons, que é chamado do lado negativo aqui. Tudo bem? Então, aqui tem muito mais elétrons, né? Muito mais elétrons com carga negativa do que desse lado. No lado positivo tem poucos. Tudo bem? É isso a diferença. Tá? Além dessa definição, que é a diferença potencial, a gente tem essa definição matemática também da tensão elétrica. Então, o que ela está dizendo? Aqui está dizendo o seguinte: se você usa a energia de 1 joule para mover 1 coulomb, você tem 1 volt entre esses dois pontos. Imagina você com vamos falar assim, pega uma rua descida aqui, tá? Aí você tem lá um carrinho aqui, certo? Meu carrinho tá meio feio, mas é isso que dá para fazer por enquanto, né? Olha aí, maravilha. E você tá aqui, certo? Qual que é a tendência do carrinho, pessoal? A tendência do carrinho é descer para baixo. E você tá aqui para segurar ele. Então a força que você exerce para que esse carrinho não desça, ou seja, você está exercendo uma força contrária. Essa força ao contrário, você está gastando uma energia, ok? Então você está gastando uma energia para manter esse carro, fazer ele ao contrário. É o que está acontecendo aqui, tá? Deixa eu descer um pouco mais o slide. Aqui é o exemplo. Ó. Você tem de um lado carga elétrica positiva e do outro lado você tem carga negativa. E você tem um elétron negativo aqui, ó, próximo da carga positiva. Como a gente viu, aqui acontece igual num ímã. Se ele está mais próximo desse lado, ele vai sentir-se atraído por esse ponto. Então você precisa fazer uma energia contrária para que faça com que esse elétron saia daqui e chegue aqui do lado negativo. Então, matematicamente, é isso a definição de tensão elétrica. Mas eu quero que vocês guardem, principalmente em relação à tensão elétrica,
a questão da diferença de potencial entre dois pontos, sempre em relação a dois pontos. Por isso que você tem uma tomada elétrica, vamos falar assim, você tem lá 220 volts, você tem lá a tomadinha, 3 pinos, aqui você vai ter o terra, por exemplo, e aqui você tem duas fases, fase e fase, tá? Então o que acontece? Se na tua casa você tem o aterramento feito, sem ser enganação, tá? Realmente tem o terra aqui funcionando, quando você medir a tensão entre as duas fases, você vai medir 220 volts, tá bom? Mas se você mede de uma fase em relação ao terra, você vai ver que a tensão é menor, normalmente a metade, 127 volts, tudo bem? Ou se não, você mede fase neutro, tá? Fase neutro. Neutro também, muitas vezes, a energia é nula, é 0 volts, tá? Normalmente neutro é 0 volts, tá? Então, quando você mede uma fase que tem carga elétrica ali, em relação ao neutro, você tem uma diferença de 127 volts, uma diferença entre esses dois pontos. E quando é fase e fase, você tem 220 volts, tudo bem? Pessoal, vamos lá. Então, corrente elétrica, tá? Então, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento organizado de elétrons, tudo bem? Vamos pegar, por exemplo, o fio de cobre. Se a gente pegar um fio de cobre, vai ter um movimento muito grande dos elétrons, só que eles não vão estar organizados, tá? Tem elétrons que vai estar cada um vai estar em um sentido. Tem elétron que vai estar indo para cima, tem outros elétrons que vão estar indo para baixo. Eles se movimentam o tempo todo, só que o movimento gerado desses elétrons gera energia porque um movimento contrário ao outro acaba se anulando, tá? Mas quando você, por exemplo, pega uma bateria e coloca uma tensão elétrica, tá? Então pega o exemplo da bateria aqui, ó. Você tem o lado positivo e o lado negativo, tá? Você coloca um fio de cobre. Vamos colocar uma lâmpada aqui para passar corrente sobre ela. O que vai acontecer, pessoal? Como eu disse, o lado negativo tem mais elétrons. Então, esses elétrons eles vão se sentir atraídos pelo lado positivo. E já que você tem um condutor aqui, um fio, esses elétrons vão se movimentar para chegar do lado positivo. E dessa forma, você tem uma forma organizada de circulação de elétrons. Eles estão ordenados, eles estão em um único sentido. Então a tensão elétrica ela auxilia nesse direcionamento, ok? Mas a bateria, para continuar funcionando, internamente ela tem uma atividade química que acaba separando novamente esses elétrons que se uniram aqui aos íons positivos, aos cátions, ok? E aqui vocês percebem o seguinte, a gente tem corrente convencional e corrente eletrônica, tá? A gente fala sentido da corrente eletrônica quando a gente considera que os elétrons saem do negativo e chegam no positivo, porque antigamente era essa visão que se tinha, tá? Desse movimento que se tinha, mas depois se descobriu... Desculpa pessoal, tá errado. Antigamente se achava que o elétron saía do lado da carga positiva e ele ia até o lado negativo, tá? Mas com o tempo se descobriu que não. Na verdade, o sentido correto, que é chamado sentido eletrônico, sai do negativo e vai para o positivo, tá? Só que a gente vai... esse é chamado sentido do eletrônico, sentido eletrônico, tá? E o sentido convencional que sai do positivo. A gente vai considerar o sentido errado, tá? Que sai do positivo e vai para o negativo. O sentido convencional. Por quê? Porque a maioria dos livros trabalha dessa forma. E na análise, isso não atrapalha em nada o nosso raciocínio, ok? Então, matematicamente, o que nós temos, tá?
Matematicamente, pessoal, nós temos essa situação, né? A corrente é igual à quantidade de carga que está fluindo no tempo. Então, imagina você pegar um cabo aqui. E aí você vai ver nesse ponto, onde que eu estou cortando aqui esse cabo. Nesse ponto, a quantidade de elétrons que está passando. Tudo bem? Então, se você coloca um medidor nesse ponto, e você tiver a quantidade de 1 coulomb de carga elétrica passando sobre esse ponto, em 1 segundo, você tem o que a gente fala 1 ampere. 1 ampere é a intensidade da corrente elétrica. É a sua intensidade. Então, significa que nesse ponto, onde eu fiz o risco, está passando 6,242 vezes 10 elevado a 18 elétrons, que é uma quantidade muito grande. Então, além da definição de tensão e corrente que a gente viu nessa aula, a gente também tem a definição de resistência elétrica. Pessoal, o que vem a ser resistência elétrica? A resistência dentro de um circuito é a oposição ao fluxo de carga elétrica. Imagina que você tenha um rio, tudo bem? Se nesse rio você não tem nenhum obstáculo, a água vai correr livremente sobre ele. Mas caso você coloque algum obstáculo, alguma pedra no meio do caminho, este rio ele vai acabar tendo um fluxo menor de água. A mesma coisa de uma torneira. Se você pega e vai fechando a torneira, você percebe que a torneira ela cria uma resistência à passagem de água. E na elétrica a gente tem componentes que não são bons condutores igual ao cobre, como por exemplo o carbono. Ele permite a passagem de corrente elétrica, mas uma quantidade bem menor do que o cobre. E esses materiais acabam sendo utilizados como isolante, para limitar a quantidade de corrente que é utilizada em um circuito. Então a resistência, o símbolo dela vem a ser esse, ok? A gente já viu em aula. E a resistência ela depende desses fatores. Opa, deu uma rabiscada aqui legal, né? Ela depende desses fatores: material, o comprimento, tamanho dessa resistência, a área do corte transversal, a temperatura do material. Então, por exemplo, se você pega o cobre que tem uma resistência muito baixa, mas você vai aumentando o comprimento desse cabo, ele vai apresentando uma resistência maior. Para a elétrica não influencia muito, mas, por exemplo, quando você trabalha com redes industriais, mesmo que um material seja muito bom, o comprimento acaba impactando no sinal que você vai receber entre os componentes que faz parte daquela rede digital de dados. Tanto quanto maior o comprimento de uma rede digital que trabalha aí com Profibus, DP, PA, o seu sinal ele vai se deteriorando por causa da resistência que encontra no cabo. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Tudo bem? Então o comprimento ajuda a aumentar a resistência. Conforme o material utilizado, você tem uma resistência maior ou menor. Então se você utiliza, por exemplo, o carbono apresenta maior resistência. Tá? Se você usa como elemento o ouro ou a prata, já tem uma resistência menor, tudo bem? Mas o material dentro do cálculo da resistência ele é representado pelo ρ. O ρ ele parece a letra P e ele significa a resistividade do material. É uma relação entre o comprimento que a gente tem, o comprimento e qual que é a resistência encontrada dentro daquele comprimento. Cada material tem uma resistividade diferente.
Então, essa resistividade está relacionada com o tipo de material que você tem, uma relação de comprimento e resistência encontrada conforme o material que você está utilizando. A área do corte transversal, então você tem lá o seu cabo, ok? Quanto maior a bitola do seu cabo, tá? Menor a resistência. Então, se você tem uma bitola muito grande, tá? Você vai ter uma resistência menor. Se você tem uma bitola menor, um fio menor, você tem uma resistência maior. E a temperatura do material, tá? A temperatura influencia bastante. Por exemplo, você pega o cobre. Se você vai aumentando muito a temperatura, o que vai acontecer? Vai ter muito elétron livre e vai acabar também atrapalhando. A temperatura faz com que os átomos do cobre acabem soltando mais elétrons livres. Essa quantidade de elétron livre acaba atrapalhando a corrente, tá? É como se você criasse tipo obstáculos para a passagem dela, porque tem elétrons que não vão conseguir fazer esse movimento ordenado, tá? Então, assim, essa explicação que eu dei sobre material, comprimento, área de corte transversal e temperatura, ela está relacionada nessa equação, tá? A resistência de um condutor ou de um cabo, de qualquer material, ela vai depender da sua resistividade, que é representado pelo ρ, vezes o comprimento, dividido pela área transversal. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior a área transversal, menor a resistência. Tá? Então, matematicamente, fazer essa brincadeira aí. Vamos pegar 1 dividido por 0,01. Se você faz essa divisão, você vai ter uma resistência de 100 ohms. Tá? A unidade de medida da resistência é o ohms. Então, você vai ter essa resistência. Agora, se você pega 1 de comprimento, o mesmo comprimento, e divide por 100, tá? Você vai ter uma resistência bem menor, porque a área transversal, a bitola do cabo, ela permite que passe mais corrente. Ok? A gente viu também que quando você trabalha com fios muito pequenos, a gente acaba utilizando a unidade de comprimento chamada 1000, que é uma unidade de comprimento, tá? E o 1000 circulares aqui, que é representado pela letra cm, é como se fosse o nosso metro quadrado, tá? Só que quando você trabalha com a unidade de comprimento 1000, então, por exemplo, aqui você tem 1000, a unidade 1000 de comprimento. Você tem esse comprimento aqui, tudo bem? Aí aqui vamos supor que você tenha o mesmo comprimento de 1000. Então você faz a multiplicação, 1 vezes 1 dá 1000 circular. É o que a gente chama de 1000 circular. Ok? E qual que é a equivalência entre o comprimento 1000 e as polegadas? 1000 circular equivale a 1 dividido por 1000 polegadas. Então, uma polegada, pessoal, que a gente tem aí em torno de 25 centímetros, 25 milímetros, se não me falha a memória, você tem em torno de 1000 mils, tá? De comprimento. Então, 1000 mils tem essa equivalência. Essa tabela aqui demonstra a resistividade conforme o material que é utilizado, tá? Então você vê que a prata tem uma resistividade menor do que o cobre. O ouro já apresenta uma resistência maior para passagem de energia. Olha o carbono. O carbono 21 mil vezes mais dificuldade, né? 21 mil de resistividade, né? Então é bem alta a resistividade do carbono. Okay? Por isso que ele é utilizado como isolante. E aqui, pessoal, a gente tem essa demonstração em relação à resistividade, tá? Do material, o comprimento que a gente acabou já comentando lá em cima. Aqui é a questão do 1000 circular.
tá? Então, quando você fala, eu tenho 1.000, quando você fala assim, eu tenho 1.000 circular, você está falando sobre a área desse cabo, né? Então, quando você trabalha em 1.000 circular, você pode trabalhar essa área, tá? Já fazendo multiplicação direta. Você não precisa fazer igual a gente faz, o cálculo de área. Quando você vai calcular, no caso aqui, essa fórmula está aplicada a um fio que ele tem uma seção circular. A gente sabe que se a gente for pegar as unidades que nós somos acostumados a trabalhar, a gente calcula a área dessa forma. A área é igual a π vezes o diâmetro elevado ao quadrado dividido por 4, certo? Mas se você estiver trabalhando em mils, não há necessidade de utilizar essa fórmula. Você acaba achando a área circular, a área do cabo, somente pegando o diâmetro e elevando ao quadrado. Tudo bem? Quando você trabalha nessa unidade. Se você trabalhar em centímetros, se você trabalhar em metros, aí é diferente. Tá? Aí você tem que utilizar essa formulinha aqui para calcular a área transversal do cabo. Tudo bem? É isso aí, galera. Foi punk hoje a revisão. Mais de 50 minutos aí de aula. Mas é mais para refrescar a memória. Se você acha que não há necessidade de assistir toda essa aula aí, agora é tarde, né? Vou falar no final. Mas a intenção foi realmente dar uma mexida na cabeça aí, que foi muito conteúdo que a gente já viu. Eu tenho certeza que já deu uma apagada devido ao tempo que a gente ficou sem contato, sem aulas aí. E agora a gente vai comentar sobre a questão das atividades, tá? As atividades, vamos lá, só um momentinho. Em relação à atividade, a gente vai ter uma atividade dia 27 de agosto, uma atividade avaliativa sobre potência de 10, cargas elétricas e resistência. Eu peguei essa data porque durante 30 dias a gente não pode cobrar que vocês entreguem algum material devido a ser uma fase de adaptação. Mas aqui, dia 27, já vai ter dado 30 dias, acredito que não vai ter problema. Como que vai ser essa atividade avaliativa? Vai substituir principalmente a prova de vocês, tá? Então vai ter algumas questões sobre potência de 10, algumas questões sobre tensão, corrente, que está relacionada a cargas elétricas, e também a resistência, que foi essa última aula que a última aula que nós tivemos lá na escola. Como que vai ser? Eu vou passar as atividades para vocês. No dia dessa aula, no dia 27 de agosto, eu vou estar online para tirar dúvidas em relação às questões. E vocês vão ter uma semana para me entregar respondido, tá? A diferença dessa atividade avaliativa aqui do dia 27 de agosto... Só um momentinho, deixa eu tirar aqui da apresentação de slide, vai ficar melhor aqui, deixa eu ver se tem alguma ferramenta aqui para mim fazer marcação. Só um momento. Não tem. Tá, não tem problema não. Vamos lá. A diferença da atividade do dia 27 de agosto em relação aos exercícios que eu passar para vocês fazerem, é que essas atividades eu vou levar em consideração se vai acertar ou errar, tudo bem? Vocês vão ter uma semana para fazer essas atividades. Se tiver dúvida, no dia 27 eu vou estar online para tentar tirar a dúvida de vocês, para ajudar a fazer os exercícios. E na outra semana vocês me entregam essa atividade do dia 27. Então, conforme você acerta ou erra, a tua nota vai variar. 3 de setembro, na outra semana,
Vamos lá, dia 3 de setembro. É a mesma situação, vai ter uma atividade avaliativa sobre o tema que a gente vai trabalhar. A gente vai ver lei de Ohms, energia e potência e eficiência energética. Isso daqui a gente vai trabalhar somente em aula remota. Então, esse conteúdo do dia 3 de setembro é o mesmo esquema do dia 27. No dia 3 eu vou estar online com vocês para tirar dúvida em relação aos exercícios que vão ser trabalhados. E vocês vão ter uma semana para me entregar. Então vocês têm que me entregar até... Vamos lá, deixa eu pegar aqui o calendário. Até o dia 10 de setembro. Tá? Acertou e errou, vou levar em consideração na nota. Ok? A partir da semana que vem... A partir do dia 6 de agosto... vai ter sempre, toda aula vai ter um exercício para fazer. Vão ser poucos exercícios, mas esses exercícios, eles têm que ser entregues, tudo bem? Vocês podem me entregar através do meu e-mail particular, que eu vou deixar lá no Moodle. Então vocês podem tirar a foto da atividade de vocês, colocam o nome, faz a atividade, não precisa copiar o conteúdo da atividade, que eu vou passar a numeração, vocês fazem a numeração, resolvem o exercício, tá? E aí vocês me entregam, tudo bem? Os exercícios do dia a dia, não há necessidade de acertar tudo. Acertou, errou, não tem problema. O objetivo dos exercícios que eu vou passar em todas as aulas, né, vou passar no dia 6 de agosto, vou passar no dia 13, 20, tem um objetivo de aprendizagem. Então, errou, acertou, não importa. Mas eu quero que vocês façam e me entreguem. Tá? Os únicos exercícios que eu vou descontar nota, caso erre, vai ser do dia 27 de agosto e 3 de setembro, que são atividades avaliativas. Tá? Esse exercício a ser entregue sob tensão e corrente, a maioria já entregou, tudo bem? Ficou 2 alunos somente que não entregaram, então está lá na página 48 e são esses exercícios aqui. Lembrando o seguinte, pessoal, o livro é a 12ª edição, tá? De análise... Análise de circuitos. Tudo bem? Do professor Boylestad. Tá? Se você pegar uma edição que seja diferente, não seja a 12ª edição, tá? Vai dar errado. As páginas não vão bater. Os exercícios que eu vou passar não vai bater. Então todos os exercícios vão ser do livro Análise de Circuitos, do professor Boylestad, e sempre 12ª edição. Se eu não me engano, a maioria já tem esse livro. Me lembro na sala que vocês tinham no celular de vocês. Caso não tenham o livro, depois vocês me mandam um e-mail falando sobre a situação, que a gente dá um jeito para vocês terem acesso às atividades, aos exercícios. Tudo bem? Então... os exercícios serem entregues sob tensão e corrente, a maioria já fez, só 2 alunos faltaram. Os exercícios a serem entregues sobre resistência, isso daqui a gente estava fazendo em sala de aula e não conseguimos terminar devido à pandemia. Esses daqui tem que ser entregue até 3 de setembro, é o prazo de entrega desses exercícios. Sobre tensão e corrente também. Também o prazo para entrega é 3 de setembro dos exercícios, tudo bem? Então vocês tiram foto dos exercícios com o nome de vocês, só coloca o número e a resolução do exercício, não precisa copiar o enunciado do exercício. Aqui sobre resistência, vocês veem aqui, coloquei 1, A e C, então não precisa fazer todas as letras, você só vai fazer a letra A e a letra C do exercício 1. O 2 e o 3 é a mesma situação. Agora o 4 para frente, vocês já devem fazer todo o exercício.
sem copiar o enunciado. Coloca o número do exercício, resolve ele na mão mesmo, tá? E aí vocês tiram foto e me mandam. Não esqueça de colocar o nome na folha, porque quando chega um e-mail, muitas vezes o aluno não se identifica e fica difícil de eu conseguir descobrir pelo nome do e-mail. Ok, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. A gente se vê na próxima aula. E qualquer dúvida, estou no plantão das 7 às 9 nessa quinta-feira, ok? Até mais. Valeu.